Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta, ades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito revista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciem. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte,
O Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plane-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei revelações do que de observações. Apliquei essa nova ciência como eu fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. 5 adolescentes francesas foram decisivas para o aparecimento da doutrina espírita. Elas foram os principais médiuns com que Allan Kardec trabalhou quando reuniu as informações dos espíritos superiores. As médiuns eram excelentes, mas Kardec não confiava em tudo o que diziam os espíritos. Ele elaborava perguntas, checava a informação e analisava tudo de acordo com a lógica, a razão, o bom senso e a universalidade do ensino dos espíritos. As primeiras a trabalhar com Kardec foram as irmãs Julie e Caroline Baudin. Elas obtiveram quase todas as respostas que estão no Livro dos Espíritos. As médiuns usavam uma cesta de bico, que era amarrada de modo firme a um lápis, com a ponta para fora e para baixo. O médium encostava o dedo na cesta e esta se colocava em movimento. Fazia o lápis percorrer o papel, traçando letras e desenhos de acordo com a vontade do espírito. As irmãs Baudin se casaram em 1858 e Kardec passou a trabalhar principalmente com Aline Carlotti e Hermance Dufault. Hermance conheceu Kardec no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Filha de um rico proprietário de terras em Fontainebleau, logo tornou-se uma das principais médiuns da sociedade de Paris. Aos 14 anos, Hermance publicou o livro mediúnico A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Seu espírito protetor era São Luís, que lhe ditou mensagens como esta: Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Através dos espíritos, Rival descobriu que uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina Espírita, ou Espiritismo.
Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Em 1890, seus amigos reuniram textos inéditos e anotações pessoais e publicaram o livro Obras Póstumas. Os espíritos evoluídos nos ensinam que o ser humano que se liberta da matéria, por não priorizar as futilidades mundanas e por cultivar o amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem.